Fala pessoal, vamos para mais uma aula de Química dos Materiais, aqui com o professor Gilvan. Hoje eu vou fazer com vocês aqui a parte 2 da unidade 2, e nessa parte 2 eu vou trabalhar um pouquinho, né, das propriedades mecânicas dos materiais. Aí, nessas propriedades mecânicas, contemplo basicamente os materiais metálicos e um pouquinho sobre materiais cerâmicos, tá? Então, basicamente, a aula consiste em estudar as propriedades mecânicas, e só fazendo uma revisão da definição de propriedades, né? Propriedade é toda resposta a um determinado estímulo. Então, sempre que o material ele é estimulado, ele apresenta uma determinada propriedade. A propriedade mecânica é uma resposta a um estímulo mecânico, tá? Nós temos uma série de propriedades, né? São 6 propriedades básicas. Aqui até uma questão que tem lá no exercício de vocês. Então, nós temos as propriedades mecânicas, propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades ópticas, propriedades térmicas e propriedades de deterioração. Então, cada uma dessas propriedades é uma determinada resposta a um determinado estímulo. Por exemplo, a propriedade mecânica é uma resposta mecânica a um determinado estímulo mecânico. A propriedade elétrica, né, uma propriedade que é revelada com um estímulo elétrico, como, por exemplo, a uma diferença de potencial, tá? E assim por diante, né? Propriedade óptica, que depende da luz, propriedade térmica, que depende da variação de temperatura, propriedade magnética, que depende de um campo magnético, e propriedade de deterioração, que depende geralmente do meio ambiente, no meio onde o material está inserido, tá? Então, propriedade mecânica, né? Nós vamos dar uma parte das propriedades mecânicas, tá? Que é uma propriedade chamada de tensão-deformação, tá? A tensão é uma força, a deformação é uma medida. E para medir essa propriedade de tensão-deformação, nós fazemos um teste chamado de ensaio de tração. Basicamente, nós submetemos o material a uma força de tensão, a uma tensão, tá? Esse ensaio, ele é chamado de ensaio de tração. Os ensaios de tração em materiais, eles são realizados nessas máquinas aqui, tá? Chamada de máquina de ensaio universal. Nessas máquinas, tem das mais simples até as mais modernas, elas, basicamente, o princípio da máquina é submeter o material, né, o objeto, a uma força de tensão, tá? Então, a tensão submetida ao objeto, material, tá? Uma relação entre a força aplicada em uma determinada seção da área desse material. Então, quanto maior a força, né, em uma menor unidade de área, maior é a tensão, tá? Então, quanto maior a força e menor a área aplicada, maior é a tensão. E à medida que o material é tensionado, ele sofre uma deformação. A deformação é uma medida relativa, tá, da variação do tamanho do objeto. Então, a variação do tamanho do objeto com relação ao tamanho inicial é chamado de deformação. Então, existe uma relação entre a tensão e a deformação. E os diferentes tipos ou categorias de materiais apresentam também diferentes comportamentos a esse ensaio de tração, tensão, deformação, tá? Aqui é um desenho esquemático da máquina de ensaio universal, onde eu tenho os braços da máquina, né, e aqui está a peça, né, o que é o corpo de prova, onde vai ser aplicado a tensão, esse corpo de prova vai sofrer deformação, e a gente vai medir isso. Geralmente, essas máquinas são conectadas ao computador, e ele vai construindo um gráfico mostrando a relação entre a tensão e a deformação, tá? Todo esse material, ele está lá no livro do Carlos, que você já tem na biblioteca. Bom, então, como é que é o comportamento, né, tensão, deformação dos materiais? À medida que nós aplicamos a força de tensão, tá? Tensão consiste em esticar o material. É como se fosse o inverso da compressão. Comprimir é você imprensar o material. Tensionar é você
puxar o material, é como se você fosse puxar uma mola. Então, à medida que nós aplicamos a tensão, o material, tendenciosamente, ele vai sofrer uma deformação. Então, a deformação no eixo X está relacionado com a força de tensão. De modo que, à medida que tensiona, ele vai deformando, a gente consegue acompanhar a relação entre a tensão e a deformação. Tensão e deformação depende do tipo de material, certo? Mas a tensão, ela está relacionada com a deformação, né? São grandezas diretamente proporcionais, é tanto que aqui você percebe que à medida que aumenta a tensão aqui no eixo Y, nós aumentamos a deformação do material, então são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Então, tensão é diretamente proporcional à deformação, ou vice-versa. Deformação é diretamente proporcional à tensão, tá? Professor, então o que é que vai diferenciar um material de outro? O módulo de elasticidade, se é maiúsculo aqui. Isso aqui é uma característica de cada tipo de material, certo? Tensão e deformação são proporcionais. O que vai diferenciar um do outro é o módulo de elasticidade. Basicamente, é o quanto esse material consegue sofrer a deformação com a incidência da força. Se ele vai deformar mais ou menos, tá? E aí, esse Ezão aqui, ele é chamado de módulo de elasticidade. E, matematicamente, ele é o coeficiente angular dessa reta, dessa curva aqui, ó. O coeficiente angular da curva é o Ezão, que é o módulo de elasticidade ou coeficiente angular. Quimicamente, esse Ezão, que é o módulo de elasticidade, está relacionado com o tipo e a magnitude da ligação química ou do conjunto de ligações químicas que compõem o material microscopicamente. Vejam nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho duas curvas. Essa aqui em vermelho, tá? E essa aqui azul. Percebam que aqui, ó, quando aplica uma força, à medida que aplica uma força, o material ele vai sofrer uma deformação, ou seja, os átomos vão sofrer uma separação. Tudo bem? Quando a ligação química é muito forte, esse coeficiente angular aqui é alto, tá? Ele é alto. Percebam que essa reta aqui está muito mais em pé do que a outra. Então, um coeficiente angular alto quer dizer que, para você fazer uma deformação, precisa aplicar uma alta tensão. Então, esse material aqui, quando a ligação química é muito forte, a gente tem dificuldade de fazer uma deformação, porque a ligação é muito forte. Você precisa aplicar altas tensões para deformar o material. O que é deformar? É você aumentar a dimensão dele. Tudo bem? Esse outro material aqui, ó, da curva azul, as ligações químicas são fracas, ou mais fracas do que essa em vermelho aqui. E o coeficiente angular, percebe que essa curva está mais deitada? Aqui, essa retazinha, ó. É essa reta que a gente calcula o Ezão, que é o módulo de elasticidade. Ela está mais deitada. Então, o Ezão aqui é menor. O que quer dizer isso? Que você precisa aplicar uma tensão menor para conseguir a mesma deformação. Então, tem dois materiais diferentes. O que é que vai diferenciar um do outro? O Ezão, que é o módulo de elasticidade, que está intrinsecamente relacionado com a magnitude ou a força da ligação química dos átomos constituintes desse material, tá? E aqui, nessa primeira curva, eu já posso colocar um ingrediente novo para vocês, dizendo o seguinte, esses materiais que têm alta energia de ligação, como, por exemplo, os cerâmicos,
Você tem que aplicar, você aplica muita tensão e eles não mudam as dimensões, que a ligação é muito forte, tá? É muito forte. Então, eles têm um alto módulo de elasticidade. O que é elasticidade? É quando você deforma o material e ele volta ao seu comprimento inicial. Ou seja, essa deformação dele, ela não é permanente. Ele vai e volta. Você tinha esse tamanho, ele deforma e volta ao mesmo tamanho. É o comportamento de uma mola. Então, os materiais que têm comportamento de mola, né, têm um alto módulo de elasticidade. Eles não sofrem tanta deformação. A outra classe de materiais que tem um baixo módulo de elasticidade, eles entram num regime chamado regime plástico. À medida que você aplica a tensão, eles vão deformando. Certo? Então, esses que têm um alto módulo de elasticidade apresentam geralmente ligações químicas fortes. Os que têm um baixo módulo de elasticidade, ligações químicas fracas. Se a gente for fazer um comparativo aqui, os cerâmicos têm um alto módulo de elasticidade. O regime de deformação dos cerâmicos é basicamente um regime plástico. Você aplica a força de tensão, ele deforma, mas volta ao comprimento inicial. Fica naquele regime de mola, obedecendo à lei de Hooke. Os metais não. Os metais, eles rapidinho, eles entram num outro regime, chamado de regime plástico. Você aplica a tensão e eles sofrem a deformação. Por isso que eles são dúcteis. A ligação metálica é mais fraca. Então a gente consegue formar fios. Tudo bem? E aí os polímeros mais ainda, né? Polímeros com pouca força de tensão, você consegue deformar com grande facilidade, principalmente os plásticos, né? Então vejam bem. Aqui, ó, eu trago um gráfico que mostra o comparativo entre o módulo de elasticidade de diferentes tipos de materiais, metais, né? Aqui eu tenho o tungstênio, o aço e o alumínio. Percebam que o tungstênio tem um alto módulo de elasticidade. O alumínio tem um baixo módulo de elasticidade. E o aço tem um módulo de elasticidade intermediário. Tudo bem? Então, esse aqui, que tem um alto módulo de elasticidade, o tungstênio, você precisa aplicar uma tensão muito alta para tentar deformá-lo. Já o alumínio, não. Com uma tensão bem menor, você consegue deformar com facilidade. E o aço é intermediário. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um comparativo de 3 metais, certo? O tungstênio com um módulo de elasticidade altíssimo, então, para deformar precisa de muita força de tensão, e o alumínio com um módulo de elasticidade baixo, se deforma ele com mais facilidade. Se eu colocasse aqui um plástico, ele estaria onde? Com certeza que abaixo do alumínio, certo? Porque o módulo de elasticidade é pequeno, então ele sofre uma alta deformação quando você aplica a força de tensão, tá? Bom, um exemplo. Um pedaço de cobre, originalmente com 305 milímetros de comprimento, é puxado em tração com uma tensão de 276 megapascal. Então, aplicou a tensão em um material que tinha um comprimento inicial de 305 milímetros. Tá? Pergunta: se sua deformação é inteiramente elástica, ou seja, ela vai e volta, qual será o alongamento resultante? Então, se aplica uma tensão, tem um comprimento inicial e pergunta qual o alongamento, ou seja, qual a variação do tamanho. Então, nós sabemos que a tensão é igual a deformação vezes o Ezão aqui, que é o módulo de elasticidade. Tudo bem? Esse módulo de elasticidade, ele é tabelado. E depende de quem, professor? Do tipo de material. Então, para o cobre, o Ezão é esse valor aqui, ó. 110 vezes 10 elevado a 3 megapascal. Certo?
Então, nós temos o Ezão, nós temos o tamanho inicial, que é o L0, nós temos a tensão, está aqui, ó, e ele quer que a gente calcule a variação do tamanho, certo? A variação do tamanho vem desse rearranjo da equação. Vamos entender a equação. Tensão é igual a deformação vezes o módulo. Só que a tensão é a variação do comprimento pelo comprimento inicial, ΔL sobre L0. Então, tensão é igual a ΔL sobre L0 vezes o módulo. Reorganizando a equação, passando o ΔL para cá, então fica ΔL é igual a tensão vezes L0 dividido pelo Ezão, que é o módulo. Essas informações nós temos no enunciado da questão. Nós temos a tensão, 276 megapascal, nós temos o tamanho, o comprimento inicial, 305, e nós temos o módulo que é tabelado, não está no exercício, mas tem uma tabela que tem um módulo do cobre. Então, jogando aqui na equação, a variação de tamanho foi de 0,77 milímetros. Então, era uma peça de cobre que tinha originalmente 305 milímetros e variou 0,77 milímetros de comprimento ao aplicar essa força. Tranquilo? Bom, então, os materiais, eles apresentam dois tipos de regime de escoamento. O regime elástico, que é similar ao regime de uma mola, por isso que é chamado de elástico. É aquele regime onde se aplica a tensão e o material ele não muda de tamanho ou a mudança é muito pequena. Então, é esse início da curva. Ó. Perceba aqui que aplica-se uma tensão bem forte e o material sofre uma pequena deformação. Essa deformação está dentro de um regime, que nós chamamos de regime elástico. E aí obedece uma lei da física, chamada lei de Hooke. Lei das molas. Se você pegar uma mola e você tensionar, puxar, quando você solta, ela não volta ao comprimento inicial, ou pode até deformar, mas muito pouco. Então, esse é o regime elástico. Certo? Após um certo limite, o material ele começa a mudar de tamanho. Não volta completamente ao tamanho inicial. Aí ele já passa para um outro regime, chamado de regime plástico. É como você pegasse um pedaço, uma sacola, um plástico e puxasse ele, né? Ele não vai esticar, tá? Aí esse regime é chamado de regime plástico. Nesse regime plástico, que é depois desse ponto aqui, o material ele não volta mais ao comprimento inicial. Então, ele não tem regime elástico, comportamento elástico. Ele não obedece mais à lei de Hooke. E essa deformação aqui, ela é permanente. O que é permanente, professor? É aquela que não volta mais ao tamanho inicial. Tá? Então, nós temos o regime elástico, onde o material, a deformação dele é muito pequena, e nós temos o regime plástico, onde a deformação é longa. Tá? Quando tem, né, deformação plástica, além de ser uma deformação permanente, em nível microscópico, em termos de ligações, é compreendido que, a nível microscópico, há rompimento, ou quebra de ligação, e formação de novas ligações entre os átomos. Por isso que o material ele sofre uma deformação. Os átomos vão perdendo a ligação com os seus vizinhos e vão formando novas ligações, de modo que o material aumenta de tamanho, tá? Quando o material é cristalino, essa reformulação das ligações químicas nós chamamos de escoamento de discordância, movimento de discordância. É um modelo de escoamento entre os átomos que constituem o material. Tudo bem? Quando o material ele é não cristalino ou amorfo, aí esse escoamento já obedece um outro modelo, tá? Que é o escoamento viscoso. Tudo bem? Então, os plásticos têm escoamento viscoso.
Os metais, que são cristalinos, têm movimento e discordância. São modos com que os átomos eles vão sair da interferência um do outro para ter a deformação, quando a eles são aplicadas uma força de tensão. Tá? Bom, esse gráfico aqui é bem interessante. Ó. Percebam que é o mesmo gráfico. Eu tenho aqui no eixo Y a tensão e no eixo X a deformação. É basicamente isso. Aplica a tensão e o material vai sofrer deformação. No início, ó, tem uma tensão muito alta aplicada, tá vendo? Percebam aqui, ó. Tem muita tensão aplicada e a deformação é muito pouco. Esse início aqui, até esse ponto, onde não há variação no comportamento da curva, né, é chamado de regime elástico, regime de mola. Aplica-se a tensão e a deformação é muito pequena. Tá? Chega um certo ponto que o material ele começa a sofrer a deformação de fato. Os materiais cerâmicos têm um alto regime elástico, mas um pequeníssimo regime plástico. Por isso que se você aplicar muita tensão no cerâmico, ao invés dele aumentar de tamanho, o que é que acontece com ele? Ele quebra. Se você pegar um tijolo e começar a puxar, ele não vai aumentar de tamanho. Ele vai ficar em regime elástico, até não voltar mais ao comprimento inicial, ele rompe. Mas, por outro lado, se você pegar um metal ou um polímero, ele tem um baixo regime elástico e rapidinho ele entra nesse outro regime aqui, ó, que é o regime plástico. Ele vai sofrer um escoamento, vai aumentar o tamanho. Olha aqui, ó. Essa peça aqui, ó, ela tem esse comprimento inicial e ela começa a aumentar o tamanho até esse ponto F. Esse ponto F é chamado de resistência à fratura. Tá? Resistência à fratura. É onde há o rompimento, a fratura do material, após a aplicação da tensão. Tá? Então, nós temos aqui o regime elástico e aqui o regime plástico. Se perguntar para vocês, os cerâmicos estão mais para regime elástico ou plástico? Elástico. Os metais e os polímeros estão mais para regime elástico ou plástico? Plástico. Tá? Esse ponto M aqui, ó, é chamado de limite à resistência à tração. É quando essa curva ela começa a mudar o seu perfil, até chegar ao final, que é o rompimento do material. O material quebrou. Se você pegar um fio de cobre, começar a esticar ele, né? Aplicar tensão, ele vai deformar, forma um fio bem fino até romper. O rompimento é aqui no ponto F. Tudo bem? Professor, de onde é que vem essas curvas? Nós temos aquela máquina que eu apresentei lá no início, ela tem exatamente essa característica, ela mede esse comportamento. Você coloca o material nela lá, ela começa a aplicar uma força e ela vai medindo a deformação e construindo essa curva. Tudo bem? Bom, então, ó, os materiais que são frágeis, como os cerâmicos, lembram da aula passada? Os materiais cerâmicos, eles são frágeis. Então, eles ficam no regime elástico, entra no regime plástico, mas rapidinho ele quebra. Limite de ruptura. Ele rompe. Já os materiais metálicos e os polímeros, eles têm um regime elástico, mas eles entram num regime plástico longo. Eles são dúcteis. Eles conseguem sofrer uma larga deformação ao aplicar uma força de tensão. Tudo bem? E aqui está a definição de ductilidade ou ductibilidade. É uma grandeza que mede o grau de deformação plástica até a fratura aqui no ponto B'. Mede o grau de deformação plástica até a fratura. Certo? É ductilidade. Quem é mais dúctil? O cerâmico ou o metal? O metal tem a capacidade de formar fios.
Outro conceito importante, resiliência. Resiliência é a energia exigida para tensionar o material até a sua tensão limite de escoamento. Tensão limite de escoamento ele está aqui, ó. Tensão limite de escoamento é esse ponto P, tá? Onde ele sai do regime elástico para o regime plástico. Isso é resiliência. E tenacidade é a habilidade que o material tem de absorver a energia até a fratura. Habilidade para absorver energia até a fratura. Os cerâmicos, eles absorvem energia e não sofrem deformação, né? Mas os metálicos, eles recebem energia, vão recebendo essa energia, alonga até o final para poder ter a ruptura. E aí, a tenacidade é justamente essa medida aqui de área, ó. Essa área aqui coberta. É a área da curva, tensão, deformação, até o ponto de fratura. Então, um cerâmico, tenacidade é só isso aqui, ó. O metal é toda essa área aqui, certo? Tudo bem? Então, ductilidade, resiliência e tenacidade são conceitos importantes que vocês precisam compreender, né, para compreender um pouco mais desse universo dos materiais. E aqui eu tenho um comparativo, né, do efeito da temperatura. Olha só, o efeito da temperatura. A temperatura também influencia no comportamento de tensão-deformação. Uma coisa é você fazer a medida de tensão-deformação a 25 graus Celsius, temperatura ambiente. Outra coisa é você fazer a baixas temperaturas, menos 100, menos 200. Para o mesmo material, se você variar a temperatura do ensaio, você também varia o comportamento. Aqui, essas curvas é do ferro. Qual a diferença entre um e outro? A temperatura em que o ensaio foi realizado. Percebam que, à medida que aumenta a temperatura, ó, de menos 200 até 25, essa curva verde aqui está bem mais embaixo, né? Com pouca tensão, o material sofre uma larga deformação. Então, aumentou a temperatura, a tensão limite de escoamento cai, ó, tensão limite de escoamento, ó, que é aqui o início do escoamento, está bem baixo, né, a 25, a 200 está lá em cima, a 25 está lá embaixo. O ponto M aqui também cai, ó. E mais interessante, a ductilidade aumenta. Percebam que, ó, a 25, o ferro é muito mais dúctil do que a menos 200. Então, se você for fazer um fio, né, a partir do material ferro, é melhor trabalhar a temperatura ambiente ou a baixa temperatura? Temperatura ambiente. É tanto que, historicamente, desde a idade dos metais, né, o homem usava o fogo, né, para poder moldar os metais, porque aumentava a temperatura, você diminuía o limite de escoamento e aumentava a ductilidade, a capacidade de moldar, né, o material metálico, por conta desse comportamento. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Esse material também está no Callister. Vocês podem pegar o livro, podem pegar também o material complementar. E aqui um apanhado geral, né, sobre um ensaio específico de propriedades mecânicas, que é o ensaio de tração, que mede a propriedade de tensão e deformação. Tá? Vocês encontram outras propriedades no material em PDF. Então, eu desejo bons estudos e até a próxima aula.